A reforma do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para evitar a guerra fiscal, empacou no Congresso. O governo ainda tenta negociar com lideranças partidárias um desconto na dívida dos estados para não jogar fora todo o esforço feito até agora. Nós vamos conversar hoje sobre as principais propostas de mudança do ICMS com o nosso convidado, José Alves Filho, presidente da Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável, conhecida como ADIAL Brasil. Doutor José, prazer em estar aqui com vocês. Prazer Obrigado pela sua visita, aqui em nosso estúdio, por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Eu queria perguntar inicialmente ao senhor qual é a visão da sua associação a respeito dessa proposta que está sendo discutida aqui no Congresso. Parece que ela é contrária a essas mudanças? Não tenha dúvida. Em termos de reforma tributária, o que o setor empresarial espera não é apenas acabar com a guerra fiscal, nós precisaríamos, como todos falam, nós temos aí 27 diferentes regulamentações de ICMS nas unidades federadas. Isso nada está sendo tratado na PRS-1, isso é muito importante, reduziria muito o custo do Brasil. Para sistematizar exatamente. Racionalizar esse sistema. Essa proposta que está aí, ela só visa atacar a prática de incentivos fiscais, que na realidade, o que nós entendemos é que o Congresso Nacional, o governo federal, não está observando o quanto isso, em termos de prática de incentivos fiscais nos estados, está impregnado na ordem econômica e na ordem social do país como um todo. Então nós estamos buscando, o governo está buscando acabar com um processo bastante salutar, está provocando desenvolvimento das regiões e em vez de ter olhos de como fazer disso uma alavancagem competitiva para o nosso país, está sendo atacado e nós entendemos que muito fortemente articulado pelo governo do Estado de São Paulo, que, pelo que você vê nas matérias, o governo de São Paulo e a Fiesp é que tem combatido isso de uma maneira bastante forte. Não tem, por exemplo, você pega o que a Organização Mundial do Comércio prega, é que as unidades federadas mais fortes e mais desenvolvidas devem ser condescendentes com as unidades menos afortunadas, ou as unidades pobres. Ou seja, precisariam ter um entendimento que se esses estados pobres, se eles não tiverem um mínimo de competitividade para poder colocar a sua produção no mercado, eles não vão conseguir alavancar seus PIBs. É porque com essa reforma do ICMS aqui proposta, São Paulo seria o estado que mais perderia, É óbvio que haveria uma proposta de compensação para evitar essas perdas grandes. Mas a gente talvez pudesse aqui explicar de maneira bem simples a base dessas mudanças, Porque para quem está aqui dentro já é difícil compreender tantas características específicas, quanto mais para o telespectador, A grande mudança é essa de baixar a alíquota do ICMS de 12% para 7%, é isso? Olha, essa redução das alíquotas de 12 para 7, 12 para 4, na prática, o que a gente ouve que a presidenta Dilma buscaria seria uma redução de custo de vida para as pessoas, efetivamente, isso não vai traduzir em nada. Porque as empresas e o Estado não vão repassar isso para o consumidor, na prática, é isso? Reduz as alíquotas interestaduais, mas as alíquotas dentro dos estados permanecerão por volta dos 18%. Certo? Por outro lado, é importante observar que esses incentivos fiscais trouxeram os preços dos produtos, de milhares de produtos, a um patamar mais baixo. Quem está subsidiando esses preços a valores menores são os governos estaduais com incentivos fiscais que eles estão pagando. Certo? Se você acaba o incentivo fiscal, esses preços vão subir, ou seja, o país inteiro está num esforço grandioso para poder conter a inflação. Se acaba com os subsídios que quem banca são os estados, o governo federal não vai bancar esses subsídios.
os preços vão subir, certo? Ou seja, isso precisa também ser observado. É difícil de entender essa relação quando você está falando de reduzir alíquotas e o senhor diz, os preços vão subir como consequência disso. Vão. Porque, na verdade, o que está tramitando aqui dentro do Congresso é a relação entre os estados, não é isso? Mas não é bem só a relação entre os estados, né? Porque quando você reduz as alíquotas interestaduais, além de você reduzir a receita dos estados e dos municípios, porque hoje a maior parte dos estados do Brasil se organizaram para atrair indústrias que tenham produção muito maior do que a consumida pela sua população, ou seja, produção para ser exportada, né? A tendência é que o volume de arrecadação via exportação para outros estados seja bem significativo. Quando você reduz a alíquota, você está reduzindo 42% dessa receita que vai ser importante para os estados. Vai prejudicar os programas sociais, com certeza. Agora, os estados que tiverem essa arrecadação diminuída, eles não receberiam uma compensação negociada junto ao governo federal? Olha, você deve ter visto lá na CAI e voz corrente. Nós temos aí uma lei Candir, certo? Que os estados não conseguem receber mais que 10% dela. Que é aquela para exportação, né? É claro, é uma ilusão achar que você vai receber depois uma compensação trocando um dinheiro líquido certo que os estados recebem hoje diretamente das empresas, praticamente à vista, por uma promessa de compensação. Que você tem que passar por um crivo de aprovação dos seus procedimentos para poder fazer jus, certo, a receber essa compensação. E comprovar que realmente perdeu alguma coisa para poder ser compensado. Ou seja... E fora a demora que tem isso aí traz, uma né? série de entraves para os governadores verem a cor do dinheiro, tá? Contra algo líquido e certo de hoje. Agora, e se esse líquido e certo, e eu imagino que esse seja justamente talvez o ponto de maior discórdia e que impeça realmente a evolução nesse processo, se esse líquido e certo viesse pela redução na dívida dos estados, quer dizer, a compensação fosse pela dívida que os estados têm que pagar de qualquer maneira, a todo mês você já faz esse abatimento ali na dívida, e aí? Mas de qualquer forma é o seguinte, a reclamação dos governos estaduais em relação à dívida, certo? É uma reclamação que entendemos ser bastante justa, realmente está se cobrando deles um custo de agiotagem, certo? E não é trocando uma receita por uma despesa que eles vão melhorar o caixa do Estado. Se você faz compensação, você estaria reduzindo receita de um lado para pagar uma despesa que é injusta do outro. O correto é reduzir o custo da dívida dos estados com a União, certo? E manter a receita deles como está. Essa barganha, certo? Pode aliviar a curto prazo o caixa dos estados, mas a longo prazo é ruim para eles da mesma forma. Mas se o senhor mantém... Que reduz a alíquota ad eterno, certo? Pois é, mas se o senhor mantém a receita e só reduz a dívida, a União também tem obrigações, né? Como é que a União faz? Olha, nós temos aí claramente um governo que tem um foco forte, como o próprio ex-presidente Lula disse várias vezes, né? Que governo forte é aquele governo que consegue arrecadar bastante. Uma reforma tributária devia passar primeiro por um plano de redução de custos do governo. Isso não tem, ou seja... O senhor diz o custeio, os gastos públicos com custeio. Porque é o seguinte, qual é o financeiro, e aí eu coloco o nosso ministro da Fazenda como figura importante, qual é o financeiro que vai aceitar? Eu vou te reduzir tua receita, certo? Ele fala assim, tá legal, e como é que eu pago minhas despesas? Ou seja, se a União não reduzir seus custos, não tem como reduzir receita. Então, o clamor da sociedade por reforma tributária para reduzir custos, para reduzir tributos, se não houver primeiro um trabalho de redução dos custos dos governos, isso não vai acontecer. Não vou ficar sempre nesse negócio de atacar uma hora o ICMS aqui, outra hora faz outra coisinha ali, certo? Ou seja... Mas não existe convicção e não existe nenhum plano de trabalho por parte do governo federal, certo? Fala assim, olha, eu tenho tais custos, vou reduzi-los
Com isso eu consigo reduzir a carga tributária. Agora, para isso acontecer, a primeira medida que a gente imagina que talvez fosse o que o senhor está pensando seria diminuir o número de ministérios, porque hoje está quase 40. Olha, E aí que está o grande gasto de custeio, fora juros da dívida. Né? Eu não diria assim, especificamente reduzir os ministérios, porque acho que é de competência do Executivo, certo? Está avaliando isso, mas tem que se reduzir custos, porque qual é o financeiro que vai aceitar reduzir receita, certo? Mantendo o mesmo custo, a conta não bate, né? Ou seja, não adianta ficar atacando desde o tempo da condução da reforma tributária pelo Mussa Demis, depois você teve Rigoto, certo? Sandro Mabel, Vigílio. Foram vários que passaram e nós vimos o tempo todo falando, olha, onde é que está a redução dos custos? Fala-se em reforma tributária para reduzir a carga tributária do país, certo? Mas não se fala em equalização dos custos. Então, não vai acontecer. Não tem financeiro que consiga, certo? Receber menos, mantendo o mesmo nível de despesa que todos sabemos que é alto. Mas qual é a proposta que tem a associação que o senhor representa para se fazer essa redução de custos e só isso permitiria, então, haver um encontro de receitas e despesas? Olha, os gastos correntes do governo federal hoje, todos sabem que é muito alto. Cada vez mais está se abrindo novos ministérios, aumentando outros custos. Bom, os então custos o senhor está falando o que eu falei. Os custos essenciais são pesados, né? Por exemplo, você pega, fechar esse painel, né? Certo? O governo tem que fazer um enxugamento das suas contas, certo? Para falar, olha, eu estou enxugando em tanto, posso reduzir tanto, e para manter o meu superávit mínimo, para poder estar conduzindo realmente uma reforma tributária que reduza tributos. Fora isso, nós vamos ficar nesse me engano que eu gosto, que essa é a realidade, certo? Falando que vai reduzir alguma coisa, e fica sempre atacando um ponto que não resolve nada. Porque a redução das alíquotas interestaduais criam um tumulto danado de ordem econômica, um tumulto muito forte no caixa dos estados e um item que a imprensa não está trabalhando, o executivo não está olhando e o Congresso também não, que é o trabalhador, o enfoque social. Só se discute como é que nós vamos equalizar o tesouro dos estados. Agora, a vida do trabalhador, a vida da população, certo, que vai ser impactada, ninguém está discutindo. Então vamos entrar nesse ponto, já que o senhor chamou para esse lado. Vamos ver quais seriam esses impactos na vida do trabalhador. Porque hoje, com a guerra fiscal, que também é provocada por essas diferenças de ICMS, com essas atrações que diferentes estados fazem em busca de fábricas que possam se instalar num estado e não no outro, porque oferece não só impostos mais baixos, mas porque oferece um terreno, porque oferece uma situação creditícia mais favorável, com juros mais baixos, tudo isso. Qual seria, então, a solução ou a proposta que a sua associação teria para, por um lado, evitar esse tipo de situação, porque se, por um lado, o trabalhador desse estado que vai atrair a fábrica ganha, o trabalhador do outro estado que vai ficar sem a fábrica perde, né? Como é que se equaciona isso? Olha, é questão de ter uma visão estadista mais forte, né? Na realidade, se você olhar o PIB nominal dos estados no nosso país, você vai identificar São Paulo com um volume de PIB muito bom, mérito do estado de São Paulo, não é demérito, ou seja, temos que bater palmas porque o estado de São Paulo conseguiu construir ao longo dos séculos, tá? Mas você pega o segundo PIB do país, que é Rio de Janeiro, é 1/3 de São Paulo, e daí vai para baixo, né? Sem crescer PIB, não adianta a gente ficar tentando outra alternativa, que nós não vamos conseguir melhoria de qualidade de vida das pessoas nos estados sem crescer PIB. E a solução que o mundo inteiro hoje trabalha para crescer PIB é você atrair a industrialização. Sem incentivos fiscais de ICMS, que é o modelo que os governadores inteligentemente
desenvolveram, estão implementando há mais de 20 anos, nós Brasil, não vamos conseguir atrair indústrias para o interior. Elas não irão para outras regiões mais inóspitas, com mão de obra não qualificada, problema de equilíbrio de energia elétrica, distância, logística, certo? Sem uma compensação. Na realidade, quem precisa atrair as indústrias são os governos estaduais, para atender os seus eleitores, para atender a população a qual eles representam. Tá? Então, se você não tiver algo para oferecer para essas indústrias, elas não vão. Está mais que provado que não adianta você criar incentivos na parte de estrutura das empresas. Tá? Eu estive falando com um ex-ministro bastante importante há uns dias atrás, e ele estava me colocando, ele foi até presidente de uma comissão de reforma tributária, eu estive com ele fazendo uma apresentação e de lados opostos. Ele estava me explicando, ele foi visitar outros países aí fora e chegou à conclusão que investimentos em infraestrutura só favorecem os que já são grandes. Você pode investir o que for investido, que os grandes ficam maiores e os pequenos continuam pequenos. Ou seja, o modelo de incentivo fiscal que foi implantado no Brasil, que favorece o preço de comercialização da produção que é conduzida para essas regiões, é o modelo que está dando certo. Por outro lado, você não vê nenhuma indústria em São Paulo quebrando, certo? Porque tem incentivo fiscal no resto do país. Não existe dumping nessa prática. É uma prática bastante salutar. Deixa eu só terminar aqui. Sim. O que os estados reclamam é o seguinte, e tenho ouvido falar isso dos próprios diretores do Ministério da Fazenda, né? Os estados pequenos perdem na competição de atração de indústrias 1% a mais que São Paulo oferece, e o São Paulo pratica incentivo fiscal de semeação e reduzindo a base a alíquota, certo? Já tira as indústrias de outras regiões. O que os outros estados estão cansados é de ter que oferecer cada vez maiores taxas de incentivos fiscais para poder serem atrativos. Está cansativo para eles. O que deveria acontecer, e o que a nossa entidade está propondo, é uma regulamentação onde a prática da concessão dos incentivos fiscais tenha uma relação inversamente proporcional ao tamanho do PIB. Então, você pega... Fazer um cálculo matemático. O inverso. Então, o que converia o Legislativo estabelecer? Olha, se você tem São Paulo, que é o maior PIB do país... Ele só pode abaixar até tanto. Ele pode, juntando incentivo fiscal e benefício fiscal, que são duas coisas complementares... Abaixar só, oferecer até 20%. Até 20% do que ele cobra das indústrias. E os outros que têm um PIB menor pode oferecer mais. Um Sergipe, um Ceará, que tem um PIB baixo, pode oferecer 85%. Entendi. Tá? Isso não está nessa proposta de reforma? Deveria estar. Nós estivemos com o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, que é o senador Antônio Valadares, explicando para ele algumas semanas atrás. Ele foi o primeiro contato que ele teve conosco, achou a ideia importantíssima, tanto é que na emenda número 5 da PRS1 do plenário, ele já colocou lá essa proposta do inversamente proporcional. Pode olhar lá na emenda número 5, que está lá dentro. Ou seja, existem mecanismos para que nós organizemos essa guerra fiscal, que na prática é um ataque dos grandes estados contra os pequenos estados que não conseguem prosperar, certo? Para um modelo de competição fiscal, uma coisa racional, onde os governos dos estados pequenos não tenham que praticar, às vezes, 90%, 95% para serem competitivos, certo? E com isso conseguirem atrair investimentos que estão gerando empregos. Você pega um estudo da USP em relação à migração no país, nos últimos 10 anos, a migração de pessoas do Nordeste para o Sul reduziu muito, certo? E começou a ter um fluxo inverso, ou seja, as regiões por causa estão das políticas que foram adotadas nos últimos anos em prol do Nordeste, né? O conjunto como um todo da prática de incentivos fiscais é muito claro. Embora o pessoal relute em reconhecer que os incentivos fiscais estão dando uma outra vida, certo, para os estados fora do eixo São Paulo-Sul, isso é uma grande realidade. Tanto nossa entidade fez um manifesto que foi publicado
dia 7 de maio, num jornal de grande circulação do país, onde nós temos a assinatura de 9 governadores conosco, entre eles Cid Gomes, Rosiana Sarney, Teutônio Vilela, do Nordeste, tá? Do Centro-Oeste, Marconi Perillo, André Putinelli, Silval e o Siqueira, tá? E o Casagrande do Espírito Santo também, relatando para a sociedade, para o Congresso e para o governo federal, a importância do incentivo fiscal para os seus estados. Nossos estudos demonstram que nenhum desses estados teve redução da arrecadação líquida dos seus ICMS ao longo do tempo, certo? Aumentaram o volume de empregos para a sua população de uma maneira muito significativa. Ou seja, só se observa coisas boas. A guerra fiscal precisa ser terminada e convertida em competição fiscal, porque o nosso país não está sozinho nisso. Você tem aí a imprensa informando que o Paraguai está atraindo empresas, já atraiu mais de 30 indústrias brasileiras para lá. A China está atraindo indústrias do Brasil para lá. A Índia está atraindo, certo? Ou seja, Chile atrai. Se nós, Brasil, não tivermos uma política de incentivos fiscais aperfeiçoada em relação ao modelo que está dando certo no Brasil, nós vamos ficar dando um tiro no pé. O que está acontecendo é isso. Ou seja, verificando não só o que acontece dentro do Brasil, mas no entorno e até no mundo, né? Bom, eu acho que a gente alcançou aí o coração da visão da sua associação, da proposta que vocês têm. Eu acho que ficou mais claro aqui. Vamos ver se a gente traz depois o senador Valadares também para falar sobre o assunto, já que ele encampou essa proposta de vocês, né? E eu queria agradecer a presença do senhor. O nosso tempo se encerrou já. Nós conversamos hoje com o José Alves Filho, que é presidente da Associação Brasileira Pró Desenvolvimento Regional Sustentável. Eu agradeço também a atenção daqueles que nos acompanharam. Se você tiver alguma dúvida, questão, uma pergunta, entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.